profeta Oséias. Oséias, depois de Daniel, ele abre a sequência dos profetas chamado de menores, profetas menores, Oséias. Se você está constrangido, achar que não vai encontrar, olha no índice, olha a página, e você vai chegar lá. Mas não desista, não. Persista. Oséias existe sim e tem na sua Bíblia. Essa semana nós concluímos, não precisa abrir em Romanos, mas nós concluímos lá a nossa sequência de pequenos grupos, estudos bíblicos, e terminamos em Romanos 8. E eu trabalhei lá em casa Romanos 8, e me lembrei também de Oséias. Eu entendo que é uma relação estreita entre Romanos e Oséias. Quando nós lemos lá em Romanos 8, sabe aquela parte do cântico de vitória? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho também não nos dará todas as coisas. E depois, em seguida, diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, perigo, a espada? Aí fala sobre amor de Cristo. Depois fala do amor de Deus, no verso 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E a pergunta que eu fiz quarta-feira, eu queria apenas iniciar essa reflexão fazendo para nós. Podemos nos separar do amor de Deus? Nós, eu e você. Em que sentido? Talvez muitas vezes uma tribulação, uma angústia, uma perseguição, o perigo, algumas coisas podem nos separar, nos afastar. Não o Senhor de nós, porque a palavra diz que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Mas eu e você, às vezes, podemos idolatrar. Nós podemos nos afastar do Senhor, buscando outros caminhos que Jeremias já chama de atalhos do coração, virando as costas para o Senhor, andando para trás e não para a frente. Sim, quando nós lemos aqui em Romanos, aqui está dizendo que o amor de Cristo não falha, o amor de Deus, Ele não abre mão de mim, de você. E tantas vezes nós podemos entristecer o Senhor, e uma tribulação um pouco mais intensa, e podemos duvidar do poder dele, onde está Deus? Aquilo que o salmista, o Salmo 42 passou, onde está o teu Deus? Pode acontecer isso. É algo para se pensar e tomar esse cuidado. E Paulo ele está seguro de que as tribulações, a angústia, essas coisas não podem nos separar do Senhor. Mas uma realidade na nossa vida pode mostrar que tantas vezes abrimos mão da fé no Senhor, da confiança, por conta das nossas circunstâncias, do que nós vivemos, do que passamos. Por isso que eu olho para Romanos 8 e eu enxergo e vejo um Deus que não se cansa de nós. Ele ama, Ele busca, Ele procura. E numa celebração da ceia, como nós temos hoje pela manhã, eu creio que é oportuno, igreja, pegar um pedacinho de pão, um cálice, e falar: eu te louvo, ó Deus, por teu amor, que não abre mão, que me busca, incansavelmente me busca. Mesmo quando nós esquecemos, relaxamos, o Senhor está esperando que o ser humano, o homem, a mulher, estejam prontos para voltar para Ele, para buscá-lo. E pensando nisso, então você já abriu em Oséias, eu queria ler o capítulo 1, acompanhe com seus olhos, por favor, porque aqui em Oséias há uma relação de amor, de entrega, enfim, de um Deus que não se cansa do seu povo. E eu gosto de chamar de Oséias de uma parábola viva que nós temos aqui. Oséias 1. A palavra do Senhor, primeiro capítulo. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias,
ele lhe disse: vai, toma uma mulher adúltera, ou de prostituição, depende da tradução que você tem, e filhos, uma mulher adúltera e filhos da relação adúltera, porque a terra adulterou, apartando-se do Senhor. Verso 3. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. O Senhor lhe disse: põe-lhe o nome de Jezreel, porque em pouco tempo castigarei a linhagem de Jeú pelo sangue de Jezreel e darei fim ao reino da casa de Israel. Verso 5. E quebrarei o arco de Israel naquele dia no vale de Jezreel. Ela engravidou novamente, então note, um segundo filho, e deu à luz uma filha. E o Senhor disse a Oséias: põe o nome de Loruama, porque não me compadecerei da casa de Israel, de maneira alguma perdoarei. Mas me compadecerei da casa de Judá e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a Loruama, ela engravidou e deu então à luz ao terceiro, que é um filho. Verso 9. E o Senhor lhe disse: põe-lhe o nome de Loami, porque não sois meu povo, nem sou o vosso Deus. Porém o número, verso 10, porém o número dos israelitas será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada, e no lugar onde se dizia a eles: não sois meu povo, se dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E Judá e Israel serão reunidos, constituirão sobre si um só cabeça e se levantarão da terra, pois o dia de Jezreel será grande. Parece meio difícil, né? Algumas informações, esses nomes que aparecem, 2 meninos, uma menina, esses filhos com esse nome, há todo um contexto histórico muito importante para nós aqui. Veja no verso 2, aliás, um detalhe, é a palavra do Senhor, isso deve chamar a nossa atenção. O que diz o verso 2? Vai e toma uma mulher de prostituições, ou adúltera, e terá filhos de prostituição. E logo em seguida diz o porquê, porque a terra adulterou. A terra prostituiu, apartando-se do Senhor. Por isso que eu gosto da expressão que Oséias se torna uma parábola viva das relações entre Deus e seu povo. Igreja, isso é importante, aliás, esse é o contexto. A história que nós temos aqui sendo montada está mostrando a relação que Deus tem com o seu povo. Então, o amor fiel do Senhor, ao amor fiel, o que acontece com Israel? Israel responde com infidelidade. Se Deus fala: eu quero estar junto do meu povo, Israel fala: mas eu não quero, Senhor. Isso é um ato de infidelidade. Por isso que as expressões usadas aqui são prostituição, adultério. Quebrou-se o vínculo de amor, de compromisso com o Senhor, buscando outras coisas, outros deuses. Então, igreja, nós já desvendamos aqui, que eu chamaria de enigma do texto. A história mostra o amor de Deus não correspondido pelo seu povo. Essa é a tônica aqui em Oséias. Então, você pode olhar para essa mulher de prostituições, adúltera, e quem é essa mulher? É o povo de Israel. É o povo. Quem é Oséias? Deus. Há uma ilustração aqui acontecendo. E os versos 3 a 11 nos relatam esses filhos que nasceram. Olha o primeiro filho, Jezreel, aparece no versículo 4, né? Essa história de Jezreel, é até duro de falar, né? Jezreel, não dá para falar. Essa história, nós não temos tempo de abrir, está lá em 2 Reis 10, de 4 a 14. O que aconteceu naquele episódio? E por que aparece esse nome aqui? Lá em 2 Reis nós lemos que neste local chamado de Jezreel, um local, aconteceu uma batalha onde um tal de Jeú, é um outro nome, mandou seus servos decapitarem 70 cabeças dos filhos de Acabe. Mandou pegar essas cabeças. A história está lá em 2 Reis, não dá tempo de ler. E ele mandou pegar essas cabeças que foram decapitadas e serem colocadas num cestos e levarem para esse Jeú lá em Jezreel para falar: olha, você perdeu. É um ato. Eu sei que você já visualizou isso na sua mente.
criou esse filme, e eu diria um filme de terror. Sim, um relato bíblico. E sabe o que isso lembra? Lembra batalha, guerra, sangue derramado. Como que chama? Esse é o primeiro filho. Segunda filha, qual o nome? Loruama. Sabe o que significa Loruama? Desfavorecida. Eu acho que alguns até têm já essa tradução na sua Bíblia, né? Desfavorecida. Se você não tem, você pode marcar. Loruama significa desfavorecida. Sabe o que isso expressa? A atitude de um Deus que foi desprezado e que não vai ter mais compaixão por aqueles que o abandonaram. Ele foi desprezado. Ele quer sim ter compaixão, ele quer sim se aproximar, mas pessoas escolheram andar longe dos caminhos dele. Se fecharam para a compaixão do Senhor. Se isentaram da mão do Senhor. Então, essa segunda filha mostra um Deus que foi desprezado. Os irmãos estão notando que os nomes dos filhos aqui estão representando as atitudes do povo? Aliás, na cultura hebraica, o nome tem muita força em relação à situação do contexto que estava se vivendo. E tem um terceiro filho, chama-se Loami. Loami. E qual o significado disso? Está rompida a aliança entre Deus e o seu povo, há um rompimento da aliança. Igreja, olhando para esses nomes que aparecem aqui, desses filhos, desse quadro que nós temos apresentado no livro do profeta Oséias, nós temos uma natureza pecaminosa e tantas vezes nós não ligamos para isso. Eu estou falando agora eu e você. Uma natureza intensa e pecaminosa. Igreja, nós somos e temos naturalmente, pecaminosamente, um potencial para não obedecer a Deus. Eu acho que eu e você somos testemunhas disso. Se apegar ao Senhor, se apegar à palavra, seguir os caminhos do Senhor, que intensidade aquilo. É mais fácil fazer as coisas erradas que me dão prazer, parece que vem à minha mão. É tão fácil, os prazeres. A Bíblia fala de concupiscência, os desejos, como isso é fácil, mas seguir ao Senhor, que luta, que disciplina. Então, nós temos esse potencial, e quando nós lemos esse comportamento do povo, talvez tantas vezes nós desprezamos o Senhor, cometemos atos que entristecem, como aconteceu de cortarem as cabeças e levarem um ato sanguinário, coisas que entristecem ao Senhor. Dá uma olhadinha em Oséias 4, é uma pincelada sobre o livro. Oséias 4, verso 6. Há uma raiz de um problema aqui. Aí a pergunta sua pode ser, pastor, mas por que o povo foi tão rebelde assim? Por que Deus está sendo tão duro com eles? Aliás, nos profetas menores não há mensagem suave, são mensagens duras. Eu acho que nós podemos identificar no texto porque tanto afastamento do Senhor. Oséias 4, verso 6. O que diz aí? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Dá uma olhadinha agora no verso 14. Oséias 4, 14. O finalzinho do versículo. O que diz? O povo que não tem entendimento será arruinado. Igreja, os nossos pecados têm nome. Os nossos maus hábitos. Sabe, talvez você busque na sua mente aquilo que... E você sabe muito bem que entristece o Senhor. Sabe o que a palavra diz? Está faltando conhecer mais a Deus. Está faltando amar mais ao Senhor. Viver mais para Ele. E às vezes nós buscamos desculpas, né? Aconteceu, pastor, mas eu sei, eu fui envolvido, a hora que eu vi... Não, o texto fala, olha, se o povo aqui estava vivendo o que estava vivendo, o Senhor já deu o diagnóstico, olha, vocês estão andando longe dos caminhos, vocês não me conhecem. Quanto mais se conhece ao Senhor, mais próximo dele fica. Há uma disciplina. Então, igreja, os nossos pecados têm origem espiritual. Nós temos um problema sério. Espiritualidade.
E Deus trabalha isso com o povo. Vocês estão vivendo da forma como estão vivendo, porque não tem temor ao Senhor. Falta conhecimento. A palavra do pastor Franklin Martins, Franklin Ferreira, homem de Deus, ele é bem jovem, tem se levantado como um destaque, como um teólogo piedoso, que ama o Senhor. E quando o Roberto estava lendo, eu pensei sobre isso. Nós estamos colocando muito lixo na nossa mente. A televisão está oferecendo um cardápio puro lixo. Os meios de comunicação. Jogamos aqui dentro, tomamos como verdadeiro, e aí nós vemos o que estamos vendo. E vivemos o que estamos vivendo. Há uma proposta nessa manhã, igreja, para nós fazer uma dieta espiritual. Se abster do que o mundo oferece e se alimentar das coisas do Senhor. Quem sabe um propósito para esse mês, para o próximo ano. Senhor, eu preciso de uma higiene mental. Eu preciso me libertar de algumas coisas que estão tomando conta, estão me prendendo, como aconteceu com o povo de Israel aqui, estão presos a tantas coisas. Dá uma olhadinha em Oséias 7, eu queria pincelar alguns versículos aqui para finalizar a nossa reflexão. Deus coloca aqui em Oséias 7 algumas coisas das quais o povo precisava se lembrar. O que diz o verso 1 e 2? Quando eu quero sarar Israel, a corrupção de Efraim e as maldades de Samaria se revelam, porque agem com falsidade. O ladrão entra e o bando dos assaltantes despoja do lado de fora. Não consideram no coração que eu me lembro de toda a sua maldade. As suas obras os comprometem, elas estão diante de mim. O que Deus está falando para o povo? Que Ele vê e sabe todas as coisas. Deus tudo vê e sabe tudo. Igreja, e às vezes nós, como Israel, aqui nesse contexto, pensamos o seguinte: ninguém vai jamais saber o que estou fazendo, ninguém está vendo. Essas frases podem provocar atos insanos perante o Senhor. Veja o verso 6 aqui. Algo que o Senhor também faz com que a gente volte a se lembrar. Verso 6 de Oséias 7. Pois tem preparado o coração como um forno. Interessante expressão, né? Enquanto estão à espreita, sua ira dorme toda noite, pela manhã arde como labaredas de fogo. O que nós vemos aqui? Quando se evita Deus, acontecem muitos prejuízos. Essa expressão que aparece aqui, preparam o coração como um forno, ou talvez alguém tenha um pouco diferente, algo do tipo, o coração arde como um forno. Sabe do que fala? Fala de uma ambição pelo poder, intrigas, para que se tenha um valor a qualquer força. Eu acho interessante essa expressão poética. O coração que arde é o coração que deseja muito. Ele está ardendo por aquilo. Ele quer ser valorizado, ele precisa muito daquilo que os olhos estão vendo. Então, o coração arde como um forno. Então, quando se ignora, quando se evita Deus, acontecem muitos prejuízos, muitos. Que outra lição que nós temos aqui no verso? Dá uma olhada no verso 8. Mas Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Tem aqui, está assim na Bíblia, não está? Não é você não, viu? Eu sei que quando a gente fala alguns nomes, aqui, à noite vai ser a vez do Moisés, agora do Efraim, né? Gente, o que nós aprendemos no verso 8? O povo de Israel estava se casando com pessoas de outras nações, assumindo um compromisso errado. Sabe o que eu vejo aqui nesse versículo 8 nos ajuda? Quando a gente passa muito tempo na presença de incrédulos, pessoas que não temem a Deus, por razões sociais, profissionais, sabe o que pode acontecer com a gente? A gente pode facilmente começar a copiar os outros, as suas atitudes. Eu lembro uma vez a frase do pastor Ricardo, do Palavra da Vida, isso, acampamento lá de... quando era, enfim, passarinho que dorme com morcego, passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo. Essa é a frase dele.
que ele quer dizer? Se você fica muito tempo se misturando com pessoas incrédulas, você vai começar a adquirir aqueles hábitos. E o verso 8 nos mostra aqui, quando fala que Efraim se mistura com os povos, o mundo não pode nos ensinar como eu devo viver. O mundo não tem essa autoridade para ficar me ensinando, só que ensina. Então, uma reflexão nessa manhã: tenha cuidado com a influência das pessoas, que as pessoas podem exercer sobre você, em especial aqueles que não temem ao Senhor. Ao invés de se deixar e se levar pelos maus hábitos, é a gente que tem que influenciar e não ser influenciado. Veja o verso 10. A arrogância de Israel testifica contra ele, todavia não volta para o Senhor seu Deus, apesar de tudo, não o busca. Igreja, eu quero fechar com esse versículo. O orgulho aumenta todos os outros pecados. Aqui fala sobre arrogância, no verso 10. O orgulho evita que as pessoas se voltem a Deus. Por quê? Porque não admitem ajuda do Senhor. Não admitem necessidade do Senhor. Igreja, não é possível se arrepender de nenhum pecado sem que eu tenha primeiro renunciado ao orgulho. Quando o Roberto veio à frente e falou sobre essa reflexão de confessar os nossos pecados, eu creio piamente que há uma necessidade de a gente renunciar ao orgulho. E ele tantas vezes aparece forte, intenso, a renúncia. Um desafio para nós, igreja, nessa manhã, olhando para esse texto e pegando um pedacinho de pão e tomando do cálice. Senhor, eu não quero ser como o povo de Israel. Eu não quero me comportar assim. Eu quero entender que a vida só é verdadeiramente vitoriosa quando ela é provada pelo Senhor. E uma pergunta para nós nessa manhã. Olhando para Oséias aqui, e Deus está triste e está tentando buscar o povo de volta, Deus aprova o meu viver? Ele aprova. A motivação para mudanças de igreja não acontece pela palavra do pastor, pelo seu professor da escola bíblica, ou por qualquer outra pessoa. Seria frustrante se a gente pensasse assim, seria triste pensar dessa forma, mas as mudanças acontecem, e o que Deus queria com o seu povo, aqui como relata em Oséias, as mudanças acontecem verdadeiramente quando eu escolho amar mais ao Senhor, quando eu escolho conhecer mais a Deus, me aproximar mais dEle. Quando eu posso amar mais a manjedoura, eu posso amar mais a cruz, a ressurreição, a Cristo. Eu posso olhar para o túmulo vazio, eu posso olhar para os meus pecados e saber que há esperança tão somente no Senhor. Então, nessa manhã, ao tomarmos o cálice, ao comermos o pão, que o Senhor encontre fidelidade em nosso coração. Amém? Que o Senhor encontre fidelidade. Eu não quero fazer parte do coro que está lá em Oséias, daqueles. Eu quero que o Senhor encontre fidelidade. Vamos orar sobre isso. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Em dias com tantos atrativos, com tantas seduções, com tantas propostas do mundo, ajuda-nos a fortalecer em Ti, a ficarmos firmes no Senhor. Que o Senhor cuide de adolescentes, jovens da igreja, adultos, da minha vida, da vida dos irmãos aqui, para que no nosso coração cada vez mais seja plantada raízes de fidelidade ao Senhor, ó Deus, não abrindo mão, amando e conhecendo ao Senhor cada vez mais. Desperta a Tua igreja, ó Deus, para vivermos mais intensamente no compromisso mais sério com o Senhor. Eu oro pedindo, já agradecido, em nome de Cristo Jesus. Amém.